Boa noite, eu me chamo Neia e fui convidada pelo Centro Fraternidade para esta noite falar com vocês sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando a espiritualidade maior que possa neste momento nos intuir, nos acompanhar e também conduzir esta palestra desta noite. Que em suas palavras de amor e de bondade possa existir, Senhor, sempre, a vontade de melhor ensinar, porque muito mais que ensinar precisamos aprender. Que Deus e Jesus conforte os nossos corações e nos ajude nesta noite. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos assim começar o nosso assunto desta noite. Neste capítulo 18, ficamos com o item de 13 ao 15. E no item 13 fala-se assim: dar-se-á àquele que tem. E então começaremos a leitura do mesmo. Seus discípulos, se aproximando, lhes disseram: por que lhes faleis por parábolas? Então aqui seus discípulos eram discípulos de quem? De Jesus, né? E questionaram a Jesus por que ele falava por parábolas. E lhes respondendo, disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda e estará na abundância, mas para aquele que não tem se lhe retirará mesmo que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando disse: escutarei com os vossos ouvidos, e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. E aí, dando mais um passo a respeito disso. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que tem, e para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. É no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 24, está escrito desta forma. Vamos ouvir agora o que os Espíritos vêm nos ensinar sobre esta passagem. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomai isto como uma posição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que lhe dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer
aos vossos olhos a justiça do Senhor? Não é Deus quem retira aquele que havia recebido pouco? É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, é qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem se toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir neste campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusardes aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que regue com o seu amor a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charuas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Bom, vamos aqui, começar analisando. No início, os discípulos perguntam para Jesus, por que ele fala por parábolas. E aí ele diz que ele fala por parábolas, que é uma forma mais fácil de acessar os corações das pessoas, porque ele usa o que nas parábolas, Ele usa os exemplos do momento, da época, e mesmo a gente traduzindo as parábolas para a nossa atualidade, como elas são atemporais, o ensinamento do Cristo que vem embutido nas parábolas, ele permanece. E aí ele diz o seguinte, que na verdade a gente escuta, mas não escuta, vê e não vê. E mesmo ele facilitando esse entendimento, a gente tem dificuldade de compreender. E uma observação interessante, eu ouvindo outros estudiosos da palavra do Cristo, eles disseram que quando se usa o termo reino dos céus, esse termo é utilizado para as pessoas que estudam o judaísmo, que conhecem a essência dos ensinamentos judaicos. E que os outros evangelistas usam uma outra colocação, Eles não usam reino dos céus, eles colocam de uma outra forma, E aí vem de novo, as palavras de um outro evangelista, que é Marcos, Porque ele diz o seguinte, sobre a mesma veemência que você usar para acusar alguém, essa mesma veemência vai vir para cima de você. É como se fosse um espelho, O espelho, você olha para o espelho e você vê quem? Você vê a si mesmo. Então ele fala isso, que Jesus ensinou isso, que da mesma forma que nós tratarmos um irmão nosso, nós vamos ser tratados. Então aqui dentro desses dois ensinamentos, a gente pode compreender o seguinte, uma frase muito usada, entre as pessoas que estão começando a entender a palavra do Cristo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu começo a reconhecer
que só eu posso fazer esse dever de casa de me melhorar. Não adianta eu pedir para que as pessoas façam por mim esse dever. Eu peço sim orações de intercessão em favor da minha pessoa, faço orações de intercessões em favor das outras pessoas, mas eu não posso fazer o que cabe a mim realizar. Então, esses dois lados aqui vêm mostrando para nós que quando nós somos criados, simples e ignorantes, Deus nos criou para o bem. Mas nós temos que nos conhecer. E quando a gente passa a nos conhecer, a gente começa a ter dificuldades de entender que espírito que eu sou, quem eu sou, por quantas vezes, eu tenho dificuldade nesta situação. Então, nesse nos conhecer, aí a gente faz escolhas. E as escolhas, às vezes, elas podem se tornar um jardim de flores, mas ela também pode se transformar num espinheiro. Então, ele fala isso com relação a isso. E mais um ensinamento ele nos traz. Todos nós viemos com uma bagagem chamada, filhos de Deus. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, essa é a nossa maior responsabilidade para conosco. Deus nos criou semelhante a Ele no sentido de evolução. E Ele nos deu este caminho. Agora, as escolhas, elas só podem ser feitas por nós. Aí vem a questão do livre-arbítrio, O nosso livre-arbítrio, ele não é 100% livre-arbítrio. Ele é sim cerceado. Quando ele é cerceado? Olha só, num momento de muita ira, de muita raiva, eu vou cometer um ato totalmente desatinado. E aí o que nos acontece? A presença do nosso mentor espiritual nos dando a intuição. Não faça, pensa, esfria, analisa. Porque quando a gente comete um ato no mal, nós também temos que responder às consequências deste ato. Vamos assim dizer que se a gente não aqui respondesse em vida pelo mal causado a um semelhante ou uma comunidade inteira, nós aqui podemos até nos enganarmos, acharmos que a justiça dos homens nunca irá nos alcançar, porque os homens são tão imperfeitos quanto eu que cometi o ato ilícito. Mas saiba que a justiça de Deus, essa nos alcança, e nos alcança imediatamente ao nosso retorno ao plano espiritual. E aí que a gente entende o que é ser herdeiro de si mesmo. Porque que eu é que tenho que fazer o meu dever de casa. No item 15, em que eles nos explicam, que é pensar muito pequeno, acreditar que Deus, esse Pai maravilhoso, vai tirar de quem não tem nada e dar para quem tem muito, é uma forma pequena de interpretar a justiça divina, E é mesmo, porque Deus é o quê? É pura bondade. Nós sabemos que Deus é pura bondade, que Ele dá a vida a todos nós. Agora, como a gente vai conduzir essa vida é responsabilidade nossa. Então, eles deram aqui o exemplo do campo, Você recebe um campo arado, pronto para plantação. E aí você faz o quê? Não dá a mínima, deixa nascer o mato, nascer as traças, tudo aquilo que possa acabar com aquele plantio. E aí a sua plantação não nasce e você vai culpar a Deus porque você não foi cuidadoso. Quando é que nós fazemos isso na nossa vida? É muito simples. É muito simples. Não importa se você nasceu numa família
muito abastada, muito rica, como você pode ter nascido numa família muito pobre, até miserável. O que é seu em termos de conhecimento intelectual é do seu espírito. Então, cabe a você fazer a prece necessária, buscar a atenção espiritual necessária para o seu desenvolvimento. Sempre é colocado nos nossos caminhos as oportunidades. Nós sempre vamos ter mãos generosas sendo estendidas em nossos caminhos. São oportunidades que passam por nós e que nós temos que saber como enxergá-las de uma forma simples. Às vezes, dentro da minha condição, eu não tenho meios, né, de resolver X questão, mas eu posso bater na porta de um vizinho que talvez ele possa me ajudar naquele momento de aflição. Vamos aqui dar um exemplo. Eu estou com uma pessoa passando mal dentro da minha casa, eu já fiz as orações, eu lhe dei um chá para lhe confortar, mas eu não tenho como cortar a febre. Mas o meu vizinho da direita ou da esquerda também não tem este remédio. Mas talvez se eu caminhar mais alguns passos adiante, eu tenha um vizinho que possa me ajudar com este remédio. Ou talvez esse vizinho possa ter um meio de me ajudar com um remédio para cortar a febre. Então, o que a gente tem que observar são as situações e que ações nós vamos tomar dentro dessas situações. Mas eles nos alertam o tempo todo. Você é responsável pelo que você pensa e pelo que você faz. Então, quando Jesus disse, olham, mas não veem, ouvem, mas não entendem, ele quis dizer isto. E quando a gente vai com a mão muito pesada em cima de alguma situação, você pode ter certeza que esse mesmo peso vai ser usado para você. E quando você recebe a oportunidade de fazer mais do que você pensa que pode fazer e não usa desta oportunidade, né? Você está negando a chance de fazer o melhor. Então, como é que a gente fecharia todo esse contexto? Naquela frase, né? Muito falada dentro do nosso meio espírita e muito falada no meio de todos aqueles que defendem a ideia do Cristo, que é a caridade, né? E nós espíritas falamos, fora da caridade não há salvação. Mas como que é que eu posso fazer a caridade se mal tenho para alimentar a minha boca, o meu corpo físico? Às vezes eu sou obrigada a deixar de fazer qualquer coisa por mim para fazer pelos meus pequeninos que também estão passando por essa dificuldade. E aí, cabe a nós entregarmos esse momento nas mãos do nosso Pai Maior, que é Deus, porque Ele sempre provém de alguma forma uma solução para aquela nossa dificuldade. A fé, essa sim, tem que estar sempre junto de nós. Nós temos que aprender a alimentar essa fé dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Existem situações diversas que a gente não tem de onde tirar a solução, mas nós temos que crer em Deus, em Jesus, confiarmos nas ajudas espirituais para que a gente consiga resolver o problema, a dificuldade, a adversidade. Nós temos que encarar as situações e a gente não tem que pegar essa situação e ignorá-la e deixá-la a cabo de que outras pessoas realizem elas por nós. Isso não é justo, porque se o trabalho foi colocado em nossas mãos, se a oportunidade foi dada a nós,
por que a gente vai abrir mão de fazer o bem e nos encolhermos? Por isso que a frase diz, né? Dar-se-á o que tem. O que quer dizer isso? Para nós também existe um outro campo de visão, porque como nós acreditamos na continuidade da vida após a morte e que nós somos herdeiros daquilo que nós somos aqui na Terra, não é porque eu desencarnei, ou em outras palavras, morri, eu passei a ser uma pessoa maravilhosa e vou agora ser santificada. Isso não existe na doutrina espírita. O que nós sabemos é que a nossa condição espiritual vai nos levar a um lugar aonde nós estejamos mais ligados àquele nível de ação, de pensamento. Então, ali é que eu vou entender, né, se eu acrescentei naquele muito que Deus já me deu quando Ele permitiu que aqui eu nascesse. Nesse momento é que eu vou ter consciência real de quem eu fui, o que eu fiz, né? Então, só está dizendo o seguinte, que quem ganha um limão e faz uma limonada, fez bem. E aquele que ganhou o limão e deixou que ele apodrecesse, perdeu a oportunidade. Porque os dois tiveram a mesma chance. Agora, a forma de utilizar essa oportunidade é que foi usada de forma que não fez proveito. Então, saiba que todos nós já nascemos com uma carga de conhecimento, que é sabermos que somos seres que temos uma centelha divina dentro de nós. E isso já é maravilhoso, porque essa centelha divina está sempre nos colocando diante de nós mesmos e nos perguntando: você hoje quer fazer o bem ou você quer fazer o quê? Também não vamos transformar a nossa vida, né, nessa coisa de bem e de mal. Vamos transformar a nossa vida em hoje eu quero fazer o quê? Né? Vamos então aproveitar aquilo que nos é colocado entre parentes, amigos, colegas de trabalho, o nosso vizinho, a pessoa que encontramos, seja em que situação for, que a gente saiba aproveitar o momento para abrir a nossa boca e falarmos coisas boas. Diante de toda essa situação em que não é o Brasil vivendo uma pandemia, mas o mundo vivendo uma pandemia, vamos orar, pedindo a Deus que cure o nosso planeta, mas que nós também venhamos a nos curar das nossas maldades, das nossas mazelas, dos nossos maus pensamentos, mas nós sabemos que essa mudança, ela só pode acontecer se nós contribuirmos para ela. Então, neste momento, eu digo a vocês que a gente pode sim receber mais do que temos. Basta nós buscarmos fazer o nosso melhor dever de casa, né? Que é nos conhecermos e fazermos as nossas transformações morais. Vamos respeitar o nosso próximo. Se a gente não consegue ter o respeito por ele, então anulemos as nossas energias, mas não venhamos a ser a carga de energia não positiva. Que neutralizemos aquilo que a gente não consegue doar de bem para os outros, mas não nos deixemos ser usados pelo mal, né? Vamos dar a nós a oportunidade de fazermos o bem. E podemos começar mudando a nossa forma de pensar, né? Muitos de nós dizemos, mas eu não escolhi isto. Tudo bem, você não escolheu, mas é o que está sendo colocado para você neste momento. Então, se eu não gosto da situação, eu vou trabalhar para que essa situação me ensine alguma coisa. Mas eu não vou ajudar o que não deve ser ajudado.
Saibamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Saibamos ser a balança de fazermos a coisa justa, né? Justa. Eu não tenho razão ou eu tenho a razão, mas neste momento o que cabe é isso. E saibamos plantar naquele nosso celeiro, para que a gente possa colher o grão, né? Como diz, 1.000, 100.000, para que a gente possa saber doar verdadeiramente dos nossos corações. Então, meus irmãos, neste momento vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui em união na sua palavra de luz, né? A sua palavra evangélica. Vamos agradecer tudo aquilo de maravilhoso que essa espiritualidade colocou para nós e que possamos ter o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito sempre voltado para o bem. Que todas as vezes que a gente for fazer diferente, a gente lembre-se de Jesus, né? Que não precisava ter morrido numa cruz para nos ensinar a humildade, o perdão, a caridade, a simplicidade, o caminho do bem, para nos ensinar as virtudes de amor, para nos mostrar o verdadeiro amor. E ele, sem necessidade pessoal de ir lá, ele foi, porque ele veio para cumprir uma profecia e ele veio para trazer uma palavra, a palavra de Deus. Que a gente saiba reconhecer neste ato de Jesus Cristo por nós a nossa obrigação moral para com Deus, nosso Pai, para com Jesus, nosso irmão, e para com todos os nossos irmãos espirituais que estão aí nos auxiliando e nos conduzindo, desde que a gente permita para o caminho do bem. E elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a esta espiritualidade. Possamos agradecer pelo dia de hoje, pelos dias que virão. Rogamos proteção e amparo por toda a humanidade, por todas as pessoas que estão perdendo seus entes queridos amados, por todas as pessoas que estão passando por situações tão sofridas, tão doídas. Que o manto do nosso Senhor Jesus Cristo se estenda sobre a terra e faça a cura, Senhor, em todos os corações, em todas as mentes. E que nós, como os Cordeiros de Deus, possamos aprender a sua palavra e ter muito respeito neste momento de muitas mudanças e muitas transformações. E é em nome de Deus e de Jesus, em nome desta luz maior, damos assim por encerrado esta mensagem de amor, agradecidos que nos encontramos por esta oportunidade. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Deus.